Fala aí, pessoal. Professor Marlon Nascimento aqui. Esse é o canal Eu Quero Saber Matemática. Espero que estejam todos bem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 3 casos de semelhança de triângulos e as definições, né? Vamos ver as definições da semelhança de triângulos. Tá beleza? Então vem comigo para ver todo esse conteúdo. Bom, primeiro, o que é a semelhança? Né? Duas figuras são semelhantes quando todos os seus lados possuem a mesma proporção e seus ângulos correspondentes são iguais. Ou seja, então para uma figura ser semelhante, ela tem que ter os ângulos iguais, né, e os lados proporcionais. Então, aqui como a gente está falando de triângulos, nós vamos ter que avaliar exatamente isso. Tá? Então aqui nós temos, ó, vértice A, vértice B, vértice C nesse primeiro triângulo. No segundo triângulo eu tenho vértice A', B' e C'. Tá bom? Então é basicamente eu dizer que esse ângulo aqui A, ele vai ser igual a esse ângulo A'. O ângulo B igual ao ângulo B'. E o ângulo C igual ao ângulo C'. Isso é a primeira coisa que tem que acontecer. Os ângulos são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Ok? A segunda informação que nós precisamos avaliar são as medidas dos lados. Tá? Então, por exemplo, se aqui eu tenho o lado x, vamos botar que aqui seja x', tá? E esse lado, que eles são correspondentes, observem que estão na mesma posição, né? AC, a linha C estão na mesma posição, então esses lados eles são correspondentes. Com isso, a gente vai montar uma razão com esses lados, tá? Então aqui, ó, tenho x, x', beleza? Aqui, ó, y. Esse lado aqui é o y', ou seja, é o correspondente. Então eu consigo montar outra razão. Vamos botar aqui então que seja y sobre y', tá bom? E isso vai ser igual. Aqui, ó, z e z' também são os lados correspondentes. Montando uma outra razão, z sobre z'. Ou seja, essas razões que são formadas, no caso são 3 razões, elas são proporcionais, beleza? Então, eu posso dizer que o resultado delas gera uma constante de proporcionalidade, tá? Uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de K. Então, x sobre x', y sobre y' e z sobre z' vai ser igual a K, que é a constante de proporcionalidade, tá bom? Nós temos que os triângulos serão semelhantes. Então, nós precisamos observar os ângulos e os lados, tá bem? Só que o que acontece, galera? Os triângulos, eles possuem casos particulares de semelhança, tá? E aí, porque a gente não consegue dizer de cara que um triângulo é semelhante, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre os 3 casos de semelhança de triângulos que nós temos aí, tá ok? Então, o primeiro caso é ângulo-ângulo. O que vai dizer esse ângulo-ângulo? Bom, vou botar aqui letras, tá? Vou botar A, B e C, ok? E aqui eu tenho X, Y e Z, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse ângulo A aqui e eu observar o ângulo correspondente a ele no outro triângulo, que no caso será o X, eles terão a mesma medida. Então, por exemplo, se esse ângulo A aqui for 60 graus, o ângulo X também vai ser 60 graus. E aí eu observo esse outro ângulo, ângulo B. Beleza? O correspondente ao ângulo B no outro triângulo, no segundo, é o ângulo Y. Então, eu posso dizer que eles possuem também a mesma medida. Então, por exemplo, se esse triângulo aí possui esse ângulo de 30 graus, o ângulo Y também vai ser 30 graus, tá?
E aí nós temos o primeiro caso de semelhança, que é o AA, ângulo, ângulo, tá? Esse é o primeiro caso de semelhança. Aqui a gente está utilizando exemplos, mas podem aparecer números aí também, fica mais fácil para poder calcular, ok? O segundo caso de semelhança de triângulos vai ser o LAL, ou o LAO. O LAL significa lado, ângulo, lado, tá? Ou seja, eu tenho um ângulo no meio de dois lados que são proporcionais. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, vamos chamar de A, B e C, ok? E aqui K, Y e Z. Só para mudar um pouquinho. K, Y e Z. Então, por exemplo, esse lado aqui, ó, que é o lado, vamos chamar, botar um risquinho aqui, esse lado, ele é correspondente a esse lado aqui, certo? E aí, nós podemos dizer que eles têm a mesma medida, tá? Então, tem um risquinho, possuem a mesma medida. E esse outro lado aqui, ó, lado BC, vou botar dois risquinhos, mesma medida não, né, galera? Eles possuem, esse lado possui proporção com esse outro lado, e esse lado BC possui proporção com esse lado aqui, ó, YZ, ou seja, são os lados correspondentes e eles são proporcionais, beleza? Então, eu tenho um lado e tenho outro lado. Tem um lado e tem outro lado. Esses lados são os lados proporcionais. E aí, eu vou ter um ângulo compreendido entre eles. Tá? Então, olha, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Esse é o caso LAO, lado, ângulo, lado. Tá? Aqui a gente vai observar também valores, né? E aí a gente consegue determinar o caso de semelhança. Tá bom? E tem uma coisa que eu não coloquei, que é o símbolo de semelhança. Tá? Então eu posso dizer, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, que o triângulo ABC, ele é semelhante, é um tiozinho, tio, tá? Ele é semelhante ao triângulo A', B', C'. Tá, beleza? Tá? Então, nós vimos aqui dois casos de semelhança. Vamos ver o terceiro caso agora. Então, terceiro caso de semelhança. LLL ou lado, lado, lado. Então, significa que eu vou avaliar somente os lados, tá bem? Então, vamos supor ABC é esse triângulo, ok? Vamos chamar aqui de A', B' e C'. Tá? E aí eu vou olhar os lados. Supondo esse lado aqui, ó, tem um risco. Do outro lado, o lado correspondente a ele, no segundo triângulo, o lado correspondente a ele. Esse daqui, ó, se ele for proporcional, beleza? Vou avaliar esse lado com esse lado aqui do segundo triângulo, também é proporcional. E o terceiro, esse lado é proporcional a esse lado, tá? Então eu vou ter os três lados correspondentes proporcionais. Quando isso acontecer, os triângulos também são semelhantes, tá? Pelo caso LLL. Então nós vimos o AA, ângulo, ângulo, o LAO, lado, ângulo, lado, e o LLL, lado, 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 tá? E quando isso vai acontecer, vamos lá, ó, triângulo ABC é semelhante, símbolo de semelhança, ao triângulo A', B', C', tá? Pelo caso LLL. E esses são, gente, os três casos de semelhança de triângulos, tá beleza? Caso tenham gostado desse vídeo, deixe um comentário aí, curta esse vídeo, caso tenha ficado com alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão para a gente estar melhorando, beleza? Tchau, até o próximo vídeo.